E aí, pessoal do nono ano, beleza? Tranquilo? Estou aqui estou na escola. Não deu certo de gravar em casa, não, uma confusão, uma barulheira, tá arrumando lá. Nossa senhora, então eu vim para a escola voando e tô desesperado, né? Que eu venho para cá, começo a conversar, começo a trocar ideia e quando eu vejo a hora eu esqueço, né? Então, essa aula é importantíssima, porém curta, né? Por que eu dividi o período, né, do Vargas? Eu vou dividir em 3 ou 4 partes. Por quê? É um período importante. Então acho bom, achei melhor ir com calma e ser falado detalhadamente, né, o que você precisa saber e os fatos importantes que ocorreram nesse período, certo? Esse período aí do Vargas que nasce com um golpe de Estado, né, vem com esse negócio de modernização, de industrialização, de afastar as elites oligarcas do poder, mas entra em contradição com o quê? Querem afastar as elites oligarcas do poder, mas estas que ainda comandam a economia. Né? Você tem até um progresso significativo, que é a Constituição de 34, você teve uma guerra civil antes, né? Então não está sendo fácil por Vargas, né? Essa imagem que a gente tem do Vargas hoje, consolidada, né, tal, isso aí foi uma construção, né? Esses primeiros anos não foi nada fácil para ele, não. Você vai ter revolta, você vai ter guerra civil, né? Você tem essa Constituição de 34, que ele foi eleito indiretamente, então ele tinha que governar de 34 a 38. Então vamos começar esse governo aqui, o governo constitucional, ou seja, ele foi eleito pela Assembleia Constituinte, né? E ele está governando agora seguindo a Constituição. Então é esse período que a gente vai falar, governo constitucional, vai de 34 a 37. Vamos ver por que ele não termina de governar, né? E o que aconteceu de importante desse período? Vamos colocar agora a Constituição em prática. Vamos ver quais os grupos políticos que se formam aí. Vamos lá. Então vamos lá. Esse governo constitucional você tem que lembrar, gente, está no link, lembrar sempre do contexto. Qual que é o contexto mundial? Você tem lá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você tem um Stalin lá, não é? Você tem um Stalin, o avanço do socialismo. Você tem a expansão do nazifascismo, ó, 34, Hitler já está no poder e o Mussolini estava lá, ó, desde 22, né? 19 é criado o Partido Fascista, né? Então você tem a expansão dessas ideologias, tá certo? E essas ideologias chegam ao Brasil, né? Essas ideologias vão mover grupos sociais aqui, né? Então, o que vai... E no contexto nacional? É esse, é o Vargas, né? Tentando afastar aquela imagem de ditador, né? Aqueles primeiros anos, 30, 31, 32, que ele ficou empurrando a Constituição, né? Ele precisa afastar essa imagem dele de ditador e mostrar a respeito que a Constituição que saiu da Assembleia que ele organizou, né? E aí você vai ter sempre, eu vou sempre tocar nesse ponto, a relação entre o Estado e o operário. As medidas são conciliadas pelo Estado. Você tem o Ministério do Trabalho, né? Por quê? Você tem esses operários, essa galera de fábrica, de indústria que está crescendo no Brasil. É o Brasil entrando na modernidade. Tranquilo? Então o Vargas ele tinha que saber lidar com essas ideias, com ideias socialistas, com ideias comunistas, com ideias fascistas, com ideias liberais, né, que estavam aí, ó, borbulhando na sociedade civil, né? E lembrar que ele tinha, né, ele subiu no poder com o apoio do exército, né? Tá vendo? Era esse o cenário que se desenha aí nesse período de 34 a 37. Então é nesse cenário que vai surgir alguns grupos políticos importantes, né? Igual hoje tem o MBL, Movimento Brasil Livre, tem esse monte de movimento, nessa época surgiram também, né? Só que aqui você vai ter dois importantes, né? Você tem essa radicalização política, coisa inédita, né? Coisa que não acontece hoje, né? Você vai ter de um lado a AIB, Ação Integralista Brasileira, são os integralistas. A Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado, ele lança lá um manifesto à nação. Quem são os integralistas?
Quem são esse povo? O que eles querem? O que representam? O que fazem? Resumindo, os integralistas no Brasil são os fascistas, são os caras de ideias fascistas, tá certo? Eles criam o quê, gente? Um governo ditatorial, aquele Estado grande, antiliberal, antidemocrático, anticomunista, ultranacionalista, uma hierarquia, o Estado totalitário, o Estado que controla todos os setores, né, da sociedade, uma elite que conduz a política, né? Quem apoia isso aí? Empresários, classe média e alguns setores do exército, né? Então, as ideias fascistas chegam ao Brasil, né? Que eles se vestem, né? Igual os fascistas, se vestem de uniforminho, chapéuzinho, criam um símbolo, né? Criam o símbolo, né? Se não me engano, esqueci o nome dessa letra, o sigma, acho que é sigma, esqueci, gente, desculpa, depois confere aí. Criam um símbolo, criam cumprimentos, a Anauê, né? Anauê, olha. Anauê é um indígena para companheiro, né? Lema, olha o lema: Deus, pátria e família, Deus acima de tudo, né? Como é que é? Pátria acima de todos, Deus acima de tudo, família, os valores tradicionais, né? Ideias fascistas, essa galera seria quem? A galera de direita, né? E contra esse autoritarismo nasce um outro grupo, surge um outro grupo, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Essa aí junta todo mundo que é contra o fascismo. Então você vai ter gente até que pensa diferente dentro dessa ANL, né? Então é um movimento de massas antifascista e você tem um monte de tipo de socialismo, você tem um monte de liberal aí dentro, né? Você tem até tenente na ANL, gente do exército. Você tem comunista, né? Você tem galera anti-imperialista. Então é a aliança de diversos setores políticos, né? Diversos setores políticos, né? Então é uma crítica à extrema-direita, é uma crítica ao conservadorismo, né? Por exemplo, tem gente que queria reforma agrária, nacionalização de empresas, que não pagasse a dívida externa que o Brasil tem, né? Quem era o líder de honra? Luiz Carlos Prestes, esse mesmo da coluna Prestes, que viajou o Brasil inteiro, o lado tenentista comunista, ele viajou o Brasil inteiro contra as oligarquias, né? Então, junta gente na ANL de todos os setores. Olha lá, eu coloquei exemplo: ex-tenentes, socialistas, líderes sindicais, liberais, anarquistas, ou seja, eles tinham um inimigo comum. Qual era esse inimigo comum? Os fascistas. No caso aqui tem um nome, é um fascismo tupiniquim, né? Os integralistas, tá certo, né? Você vai ter gente que vai querer uma radicalização política, gente que não quer uma radicalização política, enfim. Qual é o tema deles? Olha lá: pão, terra e liberdade, comida, reforma agrária, né? E sem o autoritarismo do fascismo. Era isso aí, era essa a divisão política, era esse o radicalismo que existia na época de Vargas, né? O que vai acontecer? Os mais radicais dessa ANL vai achar que não dá para subir no poder pelo voto. É a galera mais radical, a galera que quer pegar em armas. Só pegando em armas que a gente sobe no poder e modifica o sistema. É a galera da revolução, né? Então você tem esse pensamento. O que vai acontecer? A ANL começa a crescer, a ter um aumento significativo dentro do Brasil, tá? Então você tem um rápido crescimento da ANL, Aliança Nacional Libertadora. O que o Vargas faz? Vargas declara a ANL legal. Então quem é da ANL é perseguido, fecha lugares onde tinha reuniões da Aliança Nacional, você prende líderes, né? Então a galera começa a se revoltar, começa a falar que Vargas era autoritário. Peraí, mas tinha Constituição, você está fazendo isso? Aí, do mesmo tempo, os integralistas acham que Vargas vai apoiar eles. E Vargas não apoia eles não, né? Vargas fica quietinho, mas fecha ali o problema que tem, né? E isso aí vai gerar, esse fechamento da ANL, essas perseguições a esses líderes, vai gerar o quê?
a galera mais radical vai se revoltar, os comunistas. O Luiz Carlos Prestes vai morar um tempo em Moscou e lá vai ter contato com a Internacional Comunista. Eles vão planejar uma revolta militar. Os soviéticos queriam que o Brasil aqui virasse uma primeira república socialista soviética das Américas. E essa galera volta com essa ideia, não é? Então, quando eles achavam que o voto não mudava, eles começam a mobilizar setores da sociedade, operários, soldados, né? Para pegarem armas, montam um plano aí e estoura rebeliões. Vão eclodir rebeliões no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Vão estourar rebeliões. Só que é o seguinte, a esquerda aí, ela não é bem organizada, tá? Não é todo mundo que adere. Você não vai ter uma consciência de classe. Não é? Tem gente que não vai concordar com esse tipo de revolução, então não dá certo. Então os levantes foram fracos em relação ao poder militar nacional, né? Então Vargas vai para cima mesmo, aciona a Lei de Segurança Nacional, que quando você desestabiliza o governo com essas ameaças, você aciona essa lei para você controlar essas revoltas, não é? E o Vargas acaba com essa intentona comunista, essa tentativa de revolta socialista no Brasil. Isso gera um anticomunismo enorme, né? Então ele vai prender líderes, fechar partidos, não é? Então ele vai o quê? Quebrar a liderança da esquerda, não é? Isso vai fortalecer Vargas, porque o liberal não quer uma intentona comunista. O fascista muito menos, ele é anticomunista. O exército não gosta de socialista. Isso ajuda a fortalecer a imagem de Vargas e ajuda a fortalecer os setores autoritários que querem uma radicalização política. Não. Para que adianta a Constituição? A democracia é falida. O Vargas já falava em discurso, né, sobre como a democracia ela está em decadência e esse individualismo só traz tragédias. Então você usa essa intentona comunista, né, para você justificar, radicalizações políticas em questão da autoridade, tá certo? Então integralistas não gostam, já falei, né? Liberais não gostam, né? E justificam então por causa dessa intentona comunista esse autoritarismo. O que vale o que? É a nacionalidade. Então devemos modernizar, não é? Através da nacionalidade, não é? E não com esse tipo de ação, essas ações de revoluções, de revoltas, né? Lembrando que Vargas tem apoio do exército, o exército forte e centralizador, né? Então, que rumo Vargas vai seguir? Essa modernização autoritária. Esse negócio da intentona comunista vai crescer no brasileiro um sentimento anticomunista, de medo. E só precisa de um pretexto, não é, para você seguir essa modernização autoritária. Aí Vargas, você convoca as eleições, você junta os partidos políticos, os líderes, você vai ter o Armando Salles, né? É um liberal, você vai ter o Plínio Salgado, integralista, vai se candidatar, não é? Porém, nesse meio tempo, o que vai ocorrer? Vai sair na mídia, em 37, né? Vou falar a verdade, o Vargas não estava preocupado não com a esquerda, não. Era muito fraco. Por quê? Prendeu líderes. Tá certo? Ela estava já desarticulada. Ele estava preocupado de perder a eleição para os liberais, porque ia voltar um negócio de República Velha de novo, e para os fascistas. Então, surge na imprensa brasileira esse plano Cohen, em 37. É um plano de uma suposta conspiração comunista. O plano é divulgado na rádio, fala que vai ter uma revolução
comunista, não é? Vai ter um plano completamente detalhado falando que ia haver saques, fuzilamentos, invasões de propriedade privada, violação de mulheres burguesas. A galera fica assustada, causa um pânico, com medo dessa revolta autoritária. Gente, o Brasil tá fudido, olha esse plano, meu Deus, foi divulgado no rádio, na imprensa. Vargas pega o medo da população, era o pretexto, olha só, pega o medo da população, declara estado de guerra, vai à rádio, não é? E fala, olha o que ele fala lá, ó. Ele declara: para o país deixar de lado a democracia de partidos que ameaça a unidade da nação, devemos modernizar pensando na nação, não é? A democracia gera vários líderes, cada líder quer comandar de um jeito com seus interesses pessoais. Vargas fecha o Congresso, fecha os partidos. Depois é descoberto que esse plano Cohen, que ali, ó, o plano Cohen é a primeira figura ali, é o Brasil socialista, era esse plano Cohen. Depois é descoberto, bem depois é descoberto, que o plano Cohen foi criado, inventado pelos integralistas. Olha lá, aí a figura de baixo, Cohen com o símbolo integralista. Era um plano falso. Mas por que ele foi divulgado? Para justamente dar medo à população dessa revolta socialista, desses saques, desses fuzilamentos, e a população aceitar o golpe que Getúlio Vargas está dando. Com essa situação, não vai ter jeito de eleição em 38, não. A gente vai ter que fechar o Congresso, ter uma nova Constituição. O Vargas dá um golpe nele mesmo. O Vargas dá um golpe dentro do golpe. Ele dá um golpe dentro do golpe de 30. Ele entrou com um golpe e aqui com o plano Cohen, com o fechamento do Congresso, com o apoio da população. A população estava jogando bola, quando ele estava vendo um jogo de futebol, quando ele estava fechando o Congresso. Com esse plano Cohen, com esse medo, não é? Com esse medo, ele cancela as eleições, fecha o Congresso, fecha a Constituição. Em novembro de 37, inaugura a ditadura varguista, com apoio do Exército, com apoio de setores sociais. Tá certo? Guarda esse plano Cohen, importante. Na próxima aula, então, a gente vê, eu vou dividir em duas partes, tá? A estrutura do Estado Novo e a crise do Estado Novo. Mas então, em 37, o Vargas dá um golpe, né? Um golpe. A Constituição de 34, a menor do Brasil, dura 34, 35, 36, dura nem 3 anos, né? E o Vargas inaugura a ditadura dele, né? O que ele queria, essa modernização autoritária. Que amanhã a gente vê, tá certo? Qualquer dúvida no grupo, muito obrigado.